Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez em seu nome, em nome de Mestre Jesus, sempre vos agradecendo ao nosso Mestre por estar também sempre conosco, e a vós, Pai, nosso louvor, nosso agradecimento pela vida que sua misericórdia nos concede, para juntos, mais uma vez, ouvirmos o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Assim também nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, olha aí, boa noite, Sônia Martins, que aniversariou, Sandra Oliveira Vita, Bárbara Santana Neri, Carlos Santana, boa noite, Alzirinha Crepaldi, Barros Maurício, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos, estamos, com a graça de Deus, reunidos mais uma vez e felizes, porque podemos ouvir um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, o benefício sempre é nosso. Sempre nós, com a graça de Deus, né? E estando juntos, melhor ainda. Então, nosso boa noite para todos vocês, para a Dona Maria Aparecida Oliveira. Oi, Maria, um abraço, bem-vinda. Estamos iniciando o nosso encontro, e claro, aqui eu e Célia damos boas-vindas a vocês, esperando que seja tudo bem, saúde, família, trabalho, enfim, tudo aquilo que nós gostamos, pelo menos nem sempre acontece, de estarmos bem. E se não estamos, claro, vamos correr atrás, confiando, né? E tendo fé sempre. Boa noite para a Ivana, também, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, mais uma vez conosco, né, Ivana? Seja muito bem-vinda. E é isso, amigos, vamos ver o Evangelho, que hoje nós vamos falar daquilo que nós estamos esperando. Mais do que esperar o que aí vem, é esperar, claro, que lá estejamos também e reunidos mais uma vez, não é? Isso que é muito bom. Vamos falar sobre os mundos regeneradores. Falamos então, né, anteontem, para vocês, anteontem não, sexta-feira, né? Afinal de contas foi a fim de semana agora, né? Então, falamos sobre os mundos e provas e expiações, esse mundo complicado que nós vivemos, tantas dificuldades, mas que batalhamos para superar. E nossa briga, nossa luta é para entrarmos no tal mundo de regeneração que está chegando. Vamos ver o que então esse mundo de regeneração nos espera e como podemos chegar lá. Né? Desejo de todos nós, nada de voltarmos para trás. Vamos lá. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, querido, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada. Quando, ignorante ainda do bem e do mal, ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem aquelas que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, eles se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes estava destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e encontra o repouso. Acabando de se depurar, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria.
A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não há mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes e que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em ali se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. Quando a morte tiver calado de novo seus corpos para lhe dar a verdadeira vida, é então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham no seu seio. Mas, nesses mundos o homem é ainda falível, e o espírito do mal neles não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbora azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, vos perguntai as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Mensagem de quem? Santo Agostinho de Paris, 1862. Então é uma mensagem de muita esperança para todos nós, não é? Então vamos cumprimentar aqui também, né, a Denise Holland, a Judélia Lima, a Maria Helena Lima, alguns de vocês que passaram aqui também por nós, o nosso boa noite. Esse mundo de expiação e provas que tanto nós falamos, né, e já tínhamos falado nele na sexta-feira, passagem, que seria o nosso caminho depois do mundo de provas e expiações, como vimos por Santo Agostinho aqui, é um mundo muito melhor do que esse. O mal não é absoluto como é aqui. Até porque muitos desses que hoje praticam esse mal, essas coisas que nós aí estamos vendo, com toda certeza não estarão presentes nesse mundo de regeneração. Infelizmente, voltarão lá para o princípio, para terem mais oportunidades de evoluírem. Agora, esse mundo de regeneração, como foi dito, Santo Agostinho bem disse, é aquele mundo que vai antecedendo, então, os mundos melhores. E ele fala aqui duas vezes sobre essa questão dos mundos regeneradores. Fala duas vezes, aliás, dessa volta ao mundo de expiação. Aí é que está. Cada vez que estamos em um mundo e não conseguimos atingir a necessária evolução desse mundo para a passagem ao próximo, né, nós temos essa oportunidade de regredir lá ao começo para fazer tudo de novo. E às vezes, dependendo também do que nós fizermos nesse mundo, temos mais coisas a expiar. E com certeza vão ser, porque se não conseguimos superar nossas dificuldades é porque nós ainda fizemos coisas complicadas nessa existência, nesse mundo que nós estamos.
Então, o mundo de regeneração é esse mundo que antecede os mundos felizes. E como nós vimos, ainda no mundo de regeneração, nós vamos ter a carne. Estaremos encarnados, porque ainda somos muito imperfeitos, embora melhores em nossa moralidade. Vamos ter dificuldades? Vamos também. Né? Senão, que sentido teria de estar encarnado aqui se não vai ter nenhuma dificuldade? Se não fosse ter nenhuma dificuldade, já estaríamos nos mundos felizes, o que não acontece. Ninguém passa da expiação direto para os mundos felizes. O mundo regeneração é um mundo melhor do que esse. Agora, quando vai se encerrar esse prazo para nós despertarmos no mundo de regeneração ao sair deste, não diríamos só Deus sabe e tenha certeza. Porque também depende de nós que estamos aqui. Né? Então depende de nós como que nós vamos estar também, tem isso. Mas pode demorar um tempo imenso para ainda chegarmos lá. Agora, e quanto tempo vai demorar este mundo de regeneração aqui entre nós? Também vai demorar, de depender um tanto quanto daqueles que lá estarão. O que estão fazendo? Eles conseguiram superar suas últimas dificuldades para irem para o mundo felizes. Então, a nossa caminhada, mesmo estando no mundo de regeneração e provas, ainda vamos encontrar lá dificuldades. Mas não vamos encontrar tantas quantas hoje. E tantos quantos, né, nossos irmãos aí, causando também tantos problemas que dificultam a vida dos outros. Porque nossos débitos vêm sempre quando prejudicamos a vida dos outros. Porque se nós fizéssemos tudo correto, tudo dentro daquilo que é esperado, nós não estaríamos prejudicando ninguém. Né? Estaríamos indo no bom caminho, estaríamos auxiliando e com certeza estaríamos já com uns dedinhos do pé dentro lá do mundo de regeneração. Mas nenhum de nós ainda sabe. Não sabemos. Mas é nossa esperança de estarmos lá. Agora depende também de como vamos chegar lá e o que nós estamos fazendo já agora, também desde ontem, para que possamos estar aqui, junto àqueles que nós, né, temos afeição, todos passando para o mundo de regeneração, para que lá essas afeições auxiliem a nós superarmos ainda as eficiências que lá ainda vamos ter. Não queiramos, por nossas coisas erradas realizadas, permanecer por aqui, lá no comecinho de tudo, ainda lá, em um mundo muito difícil. Mas, então se diz, cabe a cada um de nós, não é? Então que tenhamos esta força, que tenhamos sim todo esse bem-querer, né, o desejo realmente grande de estarmos juntos no mundo de regeneração. Mas depende do que nós estamos fazendo, claro, depende de cada um de nós. As orientações estão aí, claro, vamos procurar segui-las, porque mundos existem habitados, habitáveis, existem aos não sei quantos zeros colocados depois do 1, vamos dizer assim. Mas existem e todos nós sabemos disso. Não há como ignorar. Nós não somos os únicos privilegiados no universo para ter vida inteligente. Sabemos bem disso. Existem os céticos, como existem céticos em todo quanto é lugar e sobre todas as coisas. E sobre essa, então, muito mais do que as outras. Na vida em outros planetas, ETs, seres, vida inteligente, etc. O tempo vai tirar nossas dúvidas. É isso. E vamos continuando firmes e, claro, cumprimentando vocês, né? Felizes por mais uma vez podermos estar juntos, iniciando uma nova semana. Tivemos agora o finalzinho de semana aí, prolongado, né? Mais um dia, feriado na sexta-feira, e agora vamos em frente. Acho que o próximo feriado agora é começo de junho, não é? Corpus Christi. Junho. Dia 4, se não me engano, 4 de junho. Pois é. Feriado e feriado, o tempo vai passando. Parece que foi ontem, estava no final de ano, e agora já estamos iniciando maio. Mês que vem já fecha o primeiro semestre. E como a gente percebe, o tempo vai passando, não vamos deixar passar o tempo de pelo menos iniciarmos, né, a vontade, a coragem de ir fazendo os acertos para
e irmos colocando nossos dedinhos do pé, um a um, que seja dentro do mundo de regeneração. E não escorregar e voltar e cair lá para trás de novo. Jamais. Tá bom? E amigos, vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz. E Joana de Ângeles traz aqui para nós instar no bem, ficar no bem. E esta é uma das condições para nós conseguirmos passar ao mundo de regeneração. Porque nós sabemos muito bem que há tantos cérebros carcomidos aí pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, e fazem o que fazem, e muitas vezes nem querendo, né, em função dos outros, mas por si só. E aí é extremamente comprometedor. Então, Joana de Ângeles traz para nós hoje instar no bem, que é o capítulo 9 do livro Rumos Libertadores. Vamos ver? Vamos ver. E ela fala inicialmente, então, para nós, né? Como se ela estivesse falando para nós. E ela fala assim: tu, você e eu, claro, tens um compromisso com a vida e nada deverá deter-te. Assumiste a responsabilidade de prosseguir a qualquer preço, e não é justo que o desânimo ou o fastio da tarefa modifique as estruturas da tua elevada opção. Se o companheiro, por esta ou aquela razão que não te cumpre analisar, deserta, serve e fica ainda mais no teu trabalho. Se a ingratidão te chega na forma de espinhos que se cravam nas carnes da alma, serve e ama muito mais. Se o cansaço te assinala a jornada, serve e labora mais, enquanto tens a luz da oportunidade. Se ocorrências imprevisíveis te perturbarem, como diz aqui Joana de Ângeles, e te perturbam a visão das coisas, dando-te um painel sombrio, serve e confia mais. Se o desinteresse de uns e a insensatez de outros tentam descoroçoar-te nos propósitos superiores, serve e ajuda mais. Se a enfermidade te visita, com o cortejo de pessimismo e apreensão, serve no bem, trabalha mais, insiste na ação nobre. Teus exemplos são tua vida. É o que Joana nos fala até agora, né? Então ela fala para nós uma série de circunstâncias que podem acontecer, e acontecem mesmo, né? Porque nem de podem, né? Acabam acontecendo. Mas ela fala aqui a ingratidão. Alguma vez algum de nós não se sentiu ser motivo, alvo de ingratidão? Ocorrências imprevisíveis, isso acontece toda hora. Você pode fazer uns planos maravilhosos e faz, eu vou trabalhar, eu consegui isso, de repente algo acontece e que mudam todos os projetos. Interesse de um, insensatez de outro, perturbando, enfermidade. Ela sempre fala, isto é inevitável. Então, o que fazer? Trabalhar, servir mais. As dificuldades da vida estão aí. Não é privilégio seu, não é privilégio meu, não é privilégio da Célia, não é privilégio aqui do Fábio Fidelis, que está chegando, né, Fábio? Um abraço. Do Jair Schmitz também, que está conosco, da Judélia Lima. Nenhum de nós estamos aqui juntos nesse momento. Acontece com todo mundo. Né? Mas é o que Joana de Ângeles fala para nós. E ela diz ainda agora o seguinte: tuas palavras são convites, mas tuas ações são o retrato vivo dos teus propósitos. É aquela velha história, eu falo uma coisa aqui e faço outra ali. Em casa eu falo para o meu filho, não faz isso, por aquilo lá. Mas de repente saímos de casa e fazemos coisas. E às vezes ainda, como agravante, os nossos filhos veem que aquilo que nós falamos para não fazer, eles fazem. Ou os pais, ou nós fazemos, né? Aqueles que são pais, têm filhos também. E é o que se encaixa aqui. Tuas palavras são convites. As palavras são convites. Mas as tuas ações são o retrato vivo dos teus propósitos. Teus compromissos não implicam presença de um grupo contigo, mas impõem-te presença
com o Cristo ao lado de todos. Teus compromissos não implicam presença de um grupo contigo, mas sim que Cristo está ali ao lado de todos. E Ele está para todos nós. E muitas vezes nós estamos apenas para nós e por nós. E muitas vezes, claro, quando a necessidade ela é coletiva ou de algumas pessoas que a gente tem uma convivência maior, claro. Não agasalhes qualquer forma de desalento, de amargor, de ressentimento. Claro que é difícil, né? Ela fala para a gente não ficar desalentado, não ficar amargo, não ficar ressentido e tal. É difícil, claro que é difícil. Por isso mesmo que ela fala. Não agasalhes qualquer forma, ou seja, não demos guarida. Sentimos, ocorreu, mas por que ocorreu? O que foi que eu fiz? Eu fiz algo? Pode ser que eu tenha feito algo. E quem me fez? Por que ele fez se eu não fiz nada? Provavelmente porque é do jeito que é. E tantas vezes falamos que as pessoas são como são. Não conseguimos mudar as pessoas. As pessoas têm que mudar por si, como cada um de nós tem que mudar por si próprio. Eu mudar por mim, a Célia mudar por mim, né? O Carlos Eduardo Aragão, que também está aqui conosco, chegando, boa noite, tem que mudar por ele. Não tem como. Querer que os outros mudem porque eu sou assim, eu penso assim. Você vai morrer pensando assim e não vai criar nada de novo. Não vai progredir, não vai evoluir. Ou seja, como o Raul Teixeira sempre fala, acabamos perdendo o nosso tempo de encarnação, que é curtíssimo, mas na mesma proporção é extremamente precioso. E Joana diz aqui, chegando ao finalzinho dos conselhinhos dela, né? Cada alma ruma numa direção da própria meta. Claro. Insiste em ajudar. Insiste sempre em ajudar. Mas não condiciones que te ajudem. Né? Ah, eu vou te ajudar, depois você me ajuda? Então, que tipo de ajuda você quer dar? Absolutamente no interesse. Que vai contra a própria oração de São Francisco de Assis, né? Faça que eu possa mais consolado que ser consolado, compreender do que compreender. É a mesma forma que ela diz por outras palavras. Insta pela realização e vivência da verdade, dá, porém, tempo ao tempo, e não te agastes com os retardatários. Nós sabemos disso. As pessoas que nos rodeiam são das mais diferentes personalidades. E muitas vezes, cumprindo o nosso papel cristão, caridoso, fraterno, solidário, ajudamos, claro. Mas, tantas vezes as pessoas também têm limitações na sua maneira de agir, de entendimento, etc. e tal. E o caminho delas é, por isso mesmo, um pouco, às vezes, mais lento. E é aquilo que Joana diz. Não te agastes com os retardatários, todos terão lá o seu tempo. Assim como esses que nós acabamos de falar, né? Desalento, amargor, porque fizeram isso, fizeram alguma coisa. Se não concluires a obra no corpo físico, faze de forma que, haja o que houver, as flores do bem e da esperança que hoje semeis no mundo desabrochem. Não entre os homens, mas no solo do teu próprio coração. Mais tarde, após a áspera e necessária travessia pelos imensos e abençoados caminhos da redenção humana. Qual? Se o nosso sentido é que desabrocha apenas aqui entre os homens, nós estamos sendo absolutamente vaidosos, até egoísta, porque eu quero me sobrepor aos outros, aparecer entre os outros. Essa tarefa evolutiva, ela é absolutamente interna. Se nós seguirmos os ditames daquilo que nosso mestre nos prega, nós vamos chegar a essa conclusão. Ela é absolutamente interna e absoluta silenciosa por minhas palavras, mas ela é absolutamente visível por meus atos, por aquilo que eu faço. Eu não preciso falar que eu sou bom, que eu sou amável, que eu sou caridoso. É preciso simplesmente ser. Simples, assim. Esta é a lição
que vibra e comove os tempos desde o momento em que Jesus, abandonando as excelências do reino, mergulhou na psicosfera terrena para ensinar e viver o amor, sem exigências, sem pressa, aguardando o momento próprio para a glorificação dos seus tutelados. E é uma coisa, bom, que não dá, vamos dizer assim, não dá nem para nós imaginarmos Jesus na sua magnitude, o seu nível espiritual, na sua evolução, um espírito puro, extraordinário, vir até nós. A dificuldade imensa que deve ter sido para ele encarnar. Dizem que passou não sei quantos anos se preparando, tal, no seu espírito, né? Porque é de uma luminosidade, é de uma energia extraordinária. Então ele fez isso. Ele veio de lá para falar para nós. Agora, quando ele fez a pregação dele, quando ele falou tudo que ele falou, vai, não peques mais, te curei, não saia daí falando que eu te curei, não, é só vai lá para os doutores da lei, explicando o que aconteceu, para você poder estar entre as pessoas, tal. Mas ele sempre falou, caminhe no bem, seja paciente, seja tolerante, ame acima de tudo. Mas ele não falou, você tem um prazo, você tem 10 dias para você ser tolerante, você tem 2 anos para ser, você tem 100 anos, você tem 1 milênio, 2 milênios, 3. Ele não falou, ele simplesmente disse o que é necessário. Simples assim. Agora, e nós? Dentro de toda a nossa primitividade evolutiva, porque ainda somos evolutivamente primitivos, essa é a realidade, nós estamos aqui encarnados, sofrendo. E quando dói a cabeça, tem uma novalgina, tem um profeno, alguma coisa, essa dorzinha física, porque nós não temos noção da nossa dor espiritual, o quanto o nosso espírito sofre por tudo aquilo que fez. E que nós não sabemos, e que nós não lembramos. Mas se nós estamos encarnados aqui, nesse mundo extremamente difícil, é porque nós temos coisas gravíssimas. É só olhar a história, que nós estamos aqui na Terra de Cristo para cá 2000 anos, e antes também. Fala a civilização hindu, né, que se conhece mais de 7.000 anos, mas nós estamos aqui há 300.000, com toda a dificuldade inicial. Jesus saiu da magnitude dele, encarnou para falar simplesmente isso para nós. Amem uns aos outros. Tudo que ele disse resumiu: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Agora cabe a nós amarmos, né? E aí está a espiritualidade, aí estão as religiões para nos dizer a maneira, para nos esclarecer, para irmos preparando para estarmos nesse mundo de regeneração que foi falado hoje no Evangelho. Agora, a gente ficar aí marcando passos, escorregando, ladeira abaixo, né? Sobe 3 degraus, de repente escorrega, cai 4, esse tipo de coisa, vai ser difícil. Mas temos as informações, sabemos a importância e tenho certeza absoluta que nós vamos sim conseguir. A duro esforço, a cada dia, um pouquinho a cada dia, mas vamos conseguir. E vamos, com a graça de Deus e por nossa coragem, por nossa vontade, por nossas ações, estarmos reunidos aqui no mundo de regeneração que vem por aí. Vamos assumir esse compromisso entre nós. E para isso, as orientações estão aí imensamente, né, sobejamente às nossas mãos. É isso, queridos amigos. Olha, Joana de Ângeles hoje veio, né? E a gente fala, não para de falar. A gente for falar, a gente vai falando até, olha, já ia 20 para 7. Então vamos agradecendo, como sempre, a presença de vocês, né? Irene Batista também aqui. E um grande abraço para todos vocês que estão nesse momento juntos aqui conosco. É o momento, então, de encerrar, ir encerrando, né? Mas vamos cumprimentar nossos queridos aniversariantes, são pessoas que hoje estão felizes, então vamos participar dessa alegria, mandando nossa vibração positiva para elas, nosso carinho para elas, né, para as pessoas. Olha aqui, hoje é o Guilherme Vittini Guarnieri, será que é italiano? Vittini Guarnieri, né, Guilherme?
Cristina Oberer, Arnaldo Cavalcante, e aniversário da nossa querida casa, o Caminho de Damasco, de Nova Odessa. Então, que Deus abençoe a todos lá, todos os aniversariantes desses dias, com todas as bênçãos de Deus. E amanhã nós temos a Olga Zanini, temos o Edelino Gonçalves, Elizabeth Vieira, Viviane Helena e a Plínia Falcão, Plínia, lá do Paz e Amor, né? Então, mandamos já um abraço também antecipado para você, Plínia. Agradecendo, inclusive, porque tive o problema da paralisia facial, que graças a Deus já deu aquela regressão, né? Então, eu te agradeço também todas as orações aí, as recomendações de vocês, são muito importantes nessa recuperação rápida, né? Apareceu, hoje, foi no 30 de abril, 29, aquele fim de semana, né? Que já está, né, menos feio, vamos dizer assim, né? Porque feio a gente vai ficar até o fim da vida, não tem jeito. Mas a gente agradece essa oração de vocês. E a Plínia ficou lá no Paz e Amor às sextas-feiras também, lá tocando a reunião pública. Então, publicamente a gente agradece a ela, né? E amanhã, que ela vai estar lá no Paz e Amor, vamos dar um abraço de aniversário e um agradecimento pessoal, tá bom? E para vocês todos que fazem aniversário, aquele nosso abraço coração a coração, pedindo as bênçãos celestiais sobre todos. Mas não se esqueçam, tem de partir de cada um de nós os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações e semear essas sementes boas. E essas sementes são o quê? São nossas boas ações. E depois, colher os frutos daquilo que é bom. Porque o contrário também é verdadeiro, e a gente sabe disso. Então, né, aquele chazinho quente nunca faz mal para ninguém. É isso, amigos. Então, nosso abraço aos aniversariantes, e chegou a hora de irmos nos despedindo de vocês. Olha que, né, a gente acostuma tanto a estar junto, embora distantes, mas assim próximos, né? Que chega essa hora, a gente vai ficando tristezinho, mas faz parte. Afinal de contas, vocês também têm seus compromissos com a família aí nesse horário, né? Vamos então orar, pedir por nossos amigos, familiares, por aqueles que nós nem conhecemos às vezes, mas que sabemos as dificuldades, por um, por outro, e por todos nós, por nossas famílias, por nossos lares, pela purificação de nossos lares, né? Trazendo as energias celestiais que purificam também todo o ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, onde quer que nós formos. E orar pelas pessoas. Mentalizem todos aqueles que vocês desejam nesse momento de concentração. E nós aqui vamos orar também pela Bárbara Comete, Maurício Barros, Adriano Nabela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esfer, Cecília de Paula, Rosa Cresce, Orlando Lameu, Ilane Peroni, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Rovanini Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, o Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Décio Montes da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Filho de Camargo, Gabriel Ruiz Mira, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Forlando, Tercília Antonello, nosso irmão Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, Laudemir Ruiz, a Ronilde de Oliveira Pascoal, o Djalma Camargo, Rosa Maria Leal, José Carlos Bispo, o Eidio dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardense e por todos nós. Filhos de Deus, desde sempre, até o infinito, pela eternidade. Vamos então, nossa prece? Vamos lá.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e seus filhos aqui reunidos neste momento vos agradecem pela vida, vos louvam, agradecem ao Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos. E sim, Pai, nós reunidos neste momento queremos vos agradecer por tudo que colocais em nossas mãos, nas mãos de nossos irmãos, auxiliando a todos nós em nossa caminhada. Assim, neste momento, pedimos suas bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias. Pedimos suas bênçãos a tantos pais que trazem os seus filhos espíritos para a dificuldade do mundo em que vivemos, mas necessário. Pedimos, Pai, que abençoeis os nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, abençoando também tantos irmãos que aqui encerram a sua caminhada nesses dias, retornando ao mundo espiritual. E que suas bênçãos, seu fortalecimento estejam com esses irmãos que aqui conosco caminham, que levamos até vós, e que em nossos lares também mentalizamos, para que todos sejam abençoados e se recuperem, para caminharmos juntos nesse caminho difícil, mas necessário à nossa evolução moral e espiritual. Assim, querido Pai, pedimos também, claro, por nossas famílias tão necessitadas, pedimos por todos os seus filhos espalhados por este mundo e espalhados por este universo, para que seu amor em abundância seja sempre, como tem estado, conosco nas nossas difíceis caminhadas. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que têm o trabalho. Abençoa, esclarece aos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, que tanto necessita, por ser, inclusive, claro, a obrigação de cada um deles investidos no poder. Amado Pai, pedimos ainda suas bênçãos às nossas casas de oração, de nós, seus filhos. Vamos nos louvar, vos agradecer. E pedimos, sim, que abençoeis nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, esses que estão chegando, vindos ao nosso mundo físico, e que vão se juntar a nós, que aqui estamos, mas que sua trajetória já desde o início seja marcada e fortalecida no amor, no respeito, na paciência, tolerância, na indulgência, no perdão, para que sua jornada seja com sabedoria e a justiça sempre se faça do lado do amor, do lado da paz. E que juntos consigamos recuperar este planeta que já tanto prejudicamos em seu ambiente, em sua água, que tanto necessitamos. E assim, Pai, felizes por estarmos juntos, levamos a oração abençoada que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E nós, que aqui estamos, nos pedimos, teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia seja sempre conosco. Conosco reunidos nesse instante, e com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, sejam sim merecedores, iluminados e fortalecidos por suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, que tão bem fazem ao nosso corpo físico, que tão bem fazem ao nosso corpo espiritual e que harmonizam a nossa mente. Por isso, obrigado, Senhor. E esse amor levaremos onde formos. Essa paz em nossos lares, em nossos corações, levaremos aos nossos irmãos. E também vos pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, os bons espíritos de nossos irmãos, que se perderam na caminhada, transitam por lugares difíceis, e que retornem ao caminho do bem, fortalecidos por vós. Esta é a necessidade. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade.
Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, nosso abraço, então, também para... E olha aí, Jovem de Paula, nosso abraço de bem-vindo, nosso querido Roberto Messner também conosco, todos vocês, nós estamos juntos e aprendemos um pouquinho com o Evangelho, com Joana de Ângeles, né, falando do mundo de regeneração, e Joana de Ando abrindo nossos olhos, nossos caminhos para ficarmos no bem. Este é o caminho para entrarmos no mundo de regeneração. Não há outro, não adianta querer pegar atalho que não vai resolver probleminha. Atalhos no caminho da evolução só nos trazem problemas, não é? Fiquemos livres deles. Então, amigos, eu e Célia, que aqui está também, queremos deixar e deixamos um abraço para vocês, agradecendo de coração, a coração. Um beijo grande para todos vocês. Colhemos, né, a vibração também de vocês. E vamos marcando no encontro, agora para quarta-feira, depois de manhã, vamos falar mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, de todos nós, para todos nós. Né? Então, com o abraço de Deus, com sua permissão, com saúde, vamos nos rever quarta-feira e por hora, a paz do Senhor seja sempre convosco, conosco, sempre, sempre, trilhando o caminho do bem e, claro, repartindo tantas bênçãos recebidas. Onde formos, levemos a paz do Senhor. Que fiquem com vocês, que esteja sempre conosco. Linda noite, bom descanso, bons dias pela frente, até quarta-feira.